Combinado. Boa noite. Vamos lá. O Enes já está esperando, acabei de falar com ele, está entrando aí. Sejam bem-vindos. Grande Vinícius. Bem-vindo, Vinícius. A ideia hoje, as 5 lições de gestão de pessoas que você pode, que você precisa aplicar na sua empresa, no seu negócio. Acho que tem lições aqui que eu acho que vale até para os profissionais também que querem deslanchar na sua carreira, na sua vida. São lições importantes para ser aplicadas na nossa vida. Ainda mais essa vida hoje de gestão, que as mudanças são tão comuns, as mudanças são tão frequentes, né? Tanto na vida como na empresa. Então nada mais justo que a gente está se atualizando, buscando investir, conhecer mais, se preparar para enfrentar esses desafios. E a ideia é compartilhar um pouco desse conhecimento, né, de experiência vivida. Então vamos conversar um pouco. Hoje o DJ aqui é o Matheus, tá na música e na assessoria. Tá a Rosana aqui. Esqueci da minha água. Vamos lá. Vamos começando, vai curtindo a música aí pra gente ir embalando, pegando o ritmo aí dessa terça-feira. Esperando gestão de pessoas. Esse é o nosso tema hoje nessa discussão. Mandei para alguns colaboradores, né, que já trabalharam comigo, que já passaram, tiveram a oportunidade de trabalhar juntos, construir juntos. Quem sabe eles podem participar, falar um pouquinho como é que foi. Vamos ver se vai dar certo. Isso aí, como é ao vivo, não tem programação. Quem sabe faz ao vivo. Eu trabalhei com uma pessoa que falava isso pra mim direto, um gestor. Então, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos pra cima pra fazer ao vivo. O Renzo acabou de entrar aí. Esse aquecimento aqui. Bom, depois deixa aquele material que você trouxe pra mim. Você marcou aquele texto da música. Deixa eu depois. Não. Só guardando solicitar aí, Wendes. Quando você me solicitar aí, eu já te chamo. Combinado? Vamos lá. Por que nós estamos falando sobre, né, nós na última live falamos sobre os 7 erros fatais na gestão empresarial, e hoje estamos voltando com esse tema para dar continuidade a essa linha, né? Falamos sobre gestão do negócio, estamos falando de gestão de pessoas,
hoje. A ideia depois é falar um pouco sobre gestão financeira, depois falar um pouco sobre empreendedorismo, e a gente vai falando muito voltado para negócio, né? Esse é o meu objetivo. Foram 10 anos de Sebrae, né? mais de 1.000 empresas aí orientadas, atendidas, então muitos treinamentos. Então a ideia é compartilhar essas lições e essas experiências. Então vamos dar sequência a esse modelo, a essa forma de explicar, de mostrar, para que possa realmente ajudar aos empresários, aos empreendedores que estão com a gente. Para realmente poder não cometer os mesmos erros, melhorar sua gestão, ter melhores resultados. Vivemos dias difíceis, então se a gente pode aprender com as lições e com as vivências já realizadas, nada melhor do que aprender para não cometer os mesmos erros, né? Então nós preparamos 5 lições, né? As 5, né, que nós vamos falar hoje. Poderia listar aqui 10, 12, né? Mas separamos 5 para conversar, porque entendemos que essas lições, né, são lições que representam, acho que a boa parte do processo de gestão de pessoas, né? Então a Rosana vai colocando aqui no conteúdo as lições, quando a gente for falando, aí quem quiser ir anotando, fazendo os comentários, a gente vai acompanhando aqui, vai observando, tá certo? Então a primeira, Wênis, vamos lá, Wênis, pode solicitar aí sua participação. Vi que você já entrou, já está com a gente aqui no ao vivo, estou só te aguardando a solicitação sua. Grande Grande, Tarcísio. Wênis. Boa noite. Me ouvindo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Mais essa live, né? Todas as terças, 21 horas. O interessante é isso, Show, né, show de Wênis? bola. Desafiando e se desafiando, né? Constantemente, né? Constantemente. Toda terça aqui a gente mostra a cara, né? Mostra o quanto a gente quer aprender, ensinar, né? E está disposto aí a transformar a terça das pessoas diferentes, né? Trazer informação, trazer nossas vivências, né? E é isso aí. Vamos para mais uma terça. Vamos lá, vamos lá. O tema hoje, as 5 lições, né, de gestão de pessoas que você precisa aplicar na sua empresa, no seu negócio, ou, quem sabe, você como profissional, como líder, né, de equipe, possa aplicar no seu dia a dia, na sua gestão, né? Então, acho que Isso mesmo. é um tema interessante, é um tema agregador, né? E, ao mesmo tempo, muito, muito desafiante, né? Porque hoje, falar de gestão de pessoas, o desafio é enorme, né? Nós temos hoje Sem dúvida. muitos perfis, né? Muitos estilos de vida, de modelos mentais, diferença de idade. Então, nós temos um conjunto de fatores, né, que são importantes e que devem ser levados em conta nesse processo de gestão, né? Caiu aí o celular? Voltei. Ah, assim fica melhor. Uma Senti dessas falta lives aqui aí, do fone.
Cortou um pouco, Tarcísio. Vimos, já falamos sobre isso, né? Então, quando falar sobre a gestão da empresa, a gestão do negócio, por que botamos primeiro esse primeiro tópico, a liderança, né? Acho que a gente está tão... Eu até coloquei liderança que inspira, nem botei, né, seja um líder, porque acho que a gente não está mais na discussão de chefe líder, né, de chefia, liderança. Acho que isso já passou, né? Sabemos que hoje é isso que faz as diferenças, é isso que faz a diferença, é isso que promove a mudança. E aí eu acho que seja um líder inspirador, a gente envolve algumas características, né? E aí eu estava exatamente pesquisando por isso, buscando essas informações, e aí achei duas pesquisas bem interessantes que podem nortear essa nossa conversa e essa nossa discussão. A primeira foi do Instituto Gallup, né, que ele fala de 5 qualidades, né, dos líderes. E eu acho que quando fala de liderança que inspira, eu acho que tem muito a ver com o que você fala, né? Ou seja, com o que você faz e não com o que você fala. Então, o processo de liderança, quando acontece exatamente nesse momento, quando você, né, demonstra e você mostra com exemplos, com ações, né, se colocando no lugar das pessoas nesse processo dentro da empresa. Já tive a oportunidade, né, de trabalhar com equipes pequenas, né, foram 10 anos de Sebrae, foram 12 de Caixa Seguros, 7 aqui de transporte coletivo em Goiânia, mais 1 ano de WIS. Então, foram, na verdade, 1 ano e 4 meses, que teve a Compline e a WIS foram praticamente juntas, né? Então, foram várias histórias e com muitas equipes. Então, vamos tentar aqui, o Enes está chamando novamente. Então, nessa pesquisa, ela mostrou 5 qualidades que eu queria compartilhar com vocês para a gente poder aqui começar. Faltou, Enes? Lá, estamos de volta, Tarcísio. Estamos de volta. Estava falando da primeira lição, né? Seja um líder que inspira. Perfeito. E aí, é interessante colocar isso, né, Enes? Que a gente não está aqui mais nem na discussão mais do chefe e do líder, né? Já estamos Não, a gente já passou dessa fase. Nós estamos já na outra fase, né? Isso mesmo. A liderança é bem importante, né, nesse processo. É à toa que é o primeiro tópico, né? É o primeiro tópico. É a primeira... E aí, eu estava exatamente comentando sobre isso, que eu vi uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Gallup, com vários executivos e empresários, empreendedores, né? E líderes, né? E eles marcaram 5 qualidades, né? Eles motivam funcionários, ou seja, quais são os líderes que inspiram e que têm sucesso? Eles motivam os funcionários, né, com a missão e a visão da empresa. Eles têm firmeza para gerar resultados. Eles criam a cultura
de responsabilidade clara, eles criam relacionamento e criam confiança, e eles tomam decisões baseadas na produtividade, sem política, né? Meritocracia. Né? Então, mostra um pouco sobre isso. Então, quando você fala de gestão de pessoas, eu acho que a gente está buscando exatamente isso, essa questão de motivar, né? De estar realmente próximo, de estar se envolvendo, né? Se colocando no lugar da pessoa. Então, acho que a liderança traz um pouco disso. Né? Então, quando você... O primeiro tópico, né, na gerir as pessoas é exatamente isso. É nessa relação que você tem hoje com seus colaboradores, nesse processo de liderança. É, isso mesmo. Então, acho que... Quando a gente fala de gestão de pessoas, né, Tarcísio? O líder, né, o gestor que está à frente dessas pessoas, ele tem que entender o principal de tudo, entender que cada ser humano ele é diferente, né? Que ele vai enfrentar vários tipos de situações, né? E cada pessoa ela vai ter o seu jeito, cada uma vai ter seu pensamento, e ele vai estar no meio de tudo aquilo, né? Gerindo. Né? Então, a primeira coisa da liderança, como você falou, da empatia, né? Como a gente já falou de liderança já numa terça passada, e sem dúvida, esse pensamento, essa mente aberta e esse, vamos colocar assim, esse poder de conseguir entender as pessoas é o que vai fazer o sucesso dele para as outras etapas, né? Sim. É porque o que a gente tem falado, né? Acho que existem pessoas e perfis diferentes, né? Nós mesmos estamos conectados aqui, né? Fazemos essas lives todas as terças-feiras, mas nós dois mesmos temos perfis diferentes, temos formações diferentes, temos toda uma vivência diferente, né? Então, que esse processo de liderança exige um pouco disso, né? Desse conhecimento, né? Um pouco dessa empatia, se colocar realmente no lugar do outro, né? Mas eu não posso, de forma alguma, perder, né, a firmeza no processo de resultado, ou seja, então assim, não, jamais. Liderar, o gestor ele tem um alvo a seguir, né? Sim, sim. Tem um alvo, tem uma meta, né? Demonstrar isso de forma clara, né? Deixar a pessoa ciente, consciente das capacidades, né, que ela tem do que se espera dela, né? Então, quando você fala dessa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, é um pouco disso, é entender as capacidades. Porque é tentar localizar. Quando você conhece, né, o líder, é exatamente isso, ele se envolve, ele se coloca no lugar do outro. Então, ele conhece a pessoa. Quando ele conhece, ele consegue identificar aonde aquela pessoa pode produzir mais, que tipo de atividade ela pode ser, né, mais produtiva. Então, isso tem muito a ver com essa liderança. Tem muito a ver com esse processo de liderança. Né? Então, o líder precisa ter essa visão, né? Precisa estar preparado para isso. Então, nessa gestão de pessoas, o líder é um papel assim, crucial, né? De entender a equipe, de dar o conhecimento da equipe, de entender a capacidade de cada um e como ele pode fazer isso. Né? Exatamente. E uma grande façanha do líder hoje, né, é você conseguir, dentro da organização, dentro da equipe, motivar essas pessoas a fazerem, né, a chegar naquelas metas, chegar naquele alvo daquele plano, né, que é o porquê que ele está lá, né? O gestor ele está lá para liderar essa equipe, ele está para desenvolver essas pessoas, né? Sim. Eu acho que é muito importante um líder conseguir desenvolver a equipe dele, saber os pontos fortes, né, e fortalecer esses pontos fortes do colaborador, ver os pontos de atenção, né, os pontos de melhora e desenvolver essa pessoa também, esse colaborador. Eu acho que isso também o pessoal está deixando um pouco de lado, né? Treinamento, o desenvolvimento da equipe. Né? Então, se ele tem esse perfil, ele tem um sucesso a mais, né, Tarcísio? Sim, sim. É uma tecla que a gente sempre bate, né? A parte do treinamento, desenvolvimento das pessoas, faz muita diferença. Né? É por prática, por vivência, que a gente sabe disso, né? Sem dúvida.
sem dúvida. E isso, eu acho assim, o que é mais interessante nisso é que essas características da liderança ela pode ser desenvolvidas, né? Porque às vezes Sim. a gente fala que, né, a pessoa ela eu não tenho essa característica, eu não nasci, né? Porque às vezes a gente fala sobre isso, né? A gente fala muito sobre isso, a questão do, do aspecto da liderança como formação, né? Ah, não, eu Sim. nasci líder, eu sou um líder nato. Na verdade, eu posso desenvolver essas características. Ou seja, as características Uhum. né, do processo de liderança, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser trabalhado. Então, Pode quais sim. são as características do líder? Nós acabamos de falar aqui, né? Ele precisa ter, né, como qualidade, ele precisa motivar as pessoas, ele precisa ter firmeza, ele precisa ser criativo, né? A cultura da responsabilidade clara, ele precisa criar relacionamentos que gerem confiança nas pessoas, né? Um diálogo aberto. Então, essas são as qualidades que um bom líder tem, né? Então, Perfeito. quando fala sobre isso, é dessa forma que eu tenho que trabalhar, né? Então, não adianta, né, liderar se eu não consigo colocar claramente qual que é o objetivo da empresa, que eu não consigo colocar claramente quais são as metas da empresa, né? Então, isso faz parte do processo, né? Reunir a equipe, demonstrar o caminho. Olha, vamos chegar, esse é o nosso caminho, é desta forma que chega, é assim que você vai alcançar os seus objetivos. Então, isso transforma a empresa, né? Tá certo? De forma mais clara, mais objetiva. Então, objetividade está nisso, está exatamente na demonstração clara do objetivo e das metas que a empresa espera alcançar. Quando você demonstra isso, ou seja, você reúne sua equipe, você constrói isso juntos, né? Você deixa isso transparecer de forma transparente, né? Esse processo de liderança, ele facilita. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí a gente falou de um líder completo, né? Praticamente já matou toda a nossa primeira etapa, né? Do nosso primeiro Sim. tópico. Perfeito. Vamos pro segundo? A Regiane. Não, a Regiane até colocou aí. Eu vou até aproveitar o que a Regiane colocou aí, ó. Colocar as palavras certas, né, no momento certo. Uhum. Eu acredito muito num ditado que tudo tem a ver com a forma, né? Uhum. Tudo tem a ver com a forma. A forma como você fala, a forma como você faz, né? Então, quando você fala isso dessa forma, então acho que isso fica mais claro, né? Acho que aí está pedindo um exemplo, claro, né? Um exemplo prático Uhum. disso. Vamos lá. Eu, eu fui gestor de uma empresa de transporte coletivo aqui em Goiânia. E eu confesso, a minha habilidade é exatamente de gestão. Planejamento, gestão, estabelecimento de metas, planejamento. Esse é o meu conhecimento, esse é o meu know-how. Agora, Tarcísio, o que você conhecia de ônibus? O que você conhecia de transporte público? O que você conhecia de, né, de indicadores dessa forma? Nada. Nada. Eu não conhecia nada disso. Então, o que eu precisava? Eu precisava me envolver, eu precisava conhecer, eu precisava me colocar no lugar das pessoas. Então, eu peguei uma equipe, né, super desgastada, com resultados, né, muito baixos, que não conheciam, né, não tinham experiências boas de outras lideranças. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos exatamente construir isso. Como é que foi feita essa construção? Essa construção foi feita exatamente nesse processo. Eu reuni toda a liderança, né? Falei qual é o nosso projeto, o que a gente precisava fazer, de que forma seria feito isso, porque aí nós construímos todo um planejamento para isso. Quais eram as ações, o objetivo nosso. Olha, a empresa estava nessa situação, nós queremos chegar nesse outro patamar, ou seja, ponto de partida e ponto final. Agora, como é que nós vamos fazer essa caminhada? Que metas são essas? Que objetivos são esses? Né? Então, começamos a fazer isso. E aí, teve um processo completo de reestruturação. Reestruturação completa. Agora, Tarcísio, como é que foi feito isso?
conversando com as pessoas. Ah, Sim. gestor de transporte. Como é que funciona o transporte? Como é que é feito? Quais são as dificuldades? Quais são as limitações? Como é que é feito isso? Onde estão os problemas? Ou seja, ele está na operação, ele está no dia a dia, ele trabalha, ele sabe como é que é. Da mesma forma, quando você está lá junto com a empresa, né, fazendo a pesquisa, fazendo uma consultoria, fazendo um levantamento, um trabalho, é exatamente isso, né? Então, é desta forma que a gente vai construir, tá certo? É dessa forma que nós vamos, né, entender e construir o resultado. Então, foram 3 anos e 8 meses frente à empresa, né, como diretor da empresa. E aí nós participamos exatamente de tudo isso. Então, para cada unidade, foi criado um plano, foi criado e aí envolvendo com as pessoas, entendendo a capacidade de cada um, os problemas que cada um tinha. E isso foi ajustando, né? Então, o processo de liderança acontece exatamente nesse momento, né? Quando a gente começa a se envolver, se colocar no lugar do outro, entender os problemas. É dessa forma que gera as pessoas. Não é distante, né? Não é só comandar, não é só dar diretriz e faz, executa. Né? Você Verdade. precisa, lógico, existem os níveis, né? Diretoria, gerente, supervisor, o pessoal de execução. Vai existir, existe sempre isso. Mas você precisa estar envolvido, entendendo esses processos como acontecem, para que desta Sem forma gere o dúvida. resultado. Né? Não adianta... Uma gestão de Né? cooperação, né? Exato, uma gestão compartilhada, né? Hoje a gestão ela é Exato. muito mais compartilhada, ela é uma gestão envolvida, né? A gente precisa envolver realmente as pessoas, a gente precisa estar com as pessoas, porque é dessa forma que gere, né? Eu já vivi vários exemplos, né, de gestão, uns que se envolviam, outros que não se envolviam com nada, né? Então, foram vários exemplos. Uns que falam assim, ó, executa, faz, a missão é sua. Se desse certo, ótimo. Se desse certo, ótimo, fizemos juntos. Se não desse certo, Uhum. a responsabilidade era sua. Né? Já vivi isso. Culpa é sua. Mas a Também. gente, a gente aprende essas lições, né? Williams? A gente aprende. Sim. Então, E não eu acho que o repete, né? exemplo, sem dúvida. Então, se você quer ser um líder que inspira, um líder realmente que faz a diferença, eu acho que o processo está um pouco nisso. Né? Está exatamente na construção disso, né? Na construção desse caminho, se envolvendo com as pessoas, dando diretriz, deixando claro qual que é o objetivo que a empresa tem, como vai ser feito, né? Dando o caminho. O líder dá o caminho, o líder dá, né, a forma como isso vai ser conduzido, tá certo? Então, é isso que eu acho que é desta forma que eu vejo, é dessa forma que eu aplico, é assim, né, que eu já atuei em outras empresas, entendeu? Então, eu acho que se você quer ser um líder que inspira, né, transforme, né, a transparência, né, num legado. Ou seja, faça de forma transparente, esteja próximo das pessoas, se envolva com elas, trace um plano e dê transparência para as ações. E vá corrigindo. Não tem plano pronto, né? Eu acho que a gente já viveu um ditado há muito tempo que eu acho que a gente está indo por terra, que era o famoso time que está ganhando não se mexe. Né? A gente já ouviu muito isso, né? Time que está ganhando não se mexe. Muito. Lembra desse ditado? Na realidade, o que a gente está vendo isso é totalmente diferente. Né? Por quê? Porque para cada time que se enfrenta, cada time que você vai ter um jogo, aquele time se comporta diferente. Existem características diferentes nos jogadores, no técnico, na forma. Então, eu preciso estar me adaptando. Que a gente precisa... Isso é um muro que a gente precisa mudar, né? Acho que falei muito. Falei muito, Anderson. É porque o tema pede, né? Sim, sim. Não, beleza, é isso mesmo.
Dentro de tudo isso, eu concordo com você. Não dá nem, você falou até a minha parte. Obrigadão. É que eu me empolguei aqui Tranquilo. É quando... porque quando a gente puxa de exemplos, né, não tem como, né? E a gente vai realmente longe. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá para É o porque segundo? às vezes o exemplo prático facilita o entendimento, né? Não, sem dúvida, tem que ter, né? É o que faz o diferente da nossa terça, né? Das lições que a gente troca, são trocas de experiências, né? A gente não está inventando nada, né? Foi coisas que a gente vivenciou, ainda vivencia, né? Com as equipes. Tarcísio? Tá rolando. Vamos lá, tivemos mais um delay aí. Que é o Vladimir que entrou aí. Vamos dar sequência. O Enes chama novamente, a gente coloca o Enes aí no contato. A segunda lição, né, que nós já falamos da primeira, a segunda seria aprenda a delegar funções. Né? Eu acho que nessa gestão de pessoas, né, falando de gestão de pessoas, eu acho que isso eu já vi muito, né, já vivi muito isso, a questão de delegar funções. Né? E principalmente o medo, né, que as pessoas têm hoje quando delegarem, né, de perderem, né, o seu conhecimento, às vezes usar até uma palavra aqui mais forte, o poder, né, de dominar, de conhecer, de ser o dono daquela informação, né? E hoje ninguém, né, consegue fazer nada sozinho. Não existe isso, não tem como. Né? Numa empresa hoje, você precisa realmente delegar. E eu acho que aqui, na hora de delegar, está exatamente... Tem algumas vantagens com isso, né? Quando você delega, quando você coloca outras pessoas, né, para te ajudar, isso é equipe, isso é gestão de pessoas, né? Então, aprender a delegar funções, né, dentro de uma organização, dentro de um negócio, dentro de uma área, né, faz realmente a diferença. Então, é importante a gente aprender isso, né, na gestão de pessoas, a delegação. Por quê? Porque cada pessoa, nós acabamos de falar isso na primeira, né? Na primeira lição, que é da liderança. Cada pessoa tem uma habilidade, cada pessoa tem a sua expertise. Então, muitas vezes, né, aquela pessoa pode executar melhor aquela função. Ela pode executar melhor aquela função que vai ser delegada para ela. Então, até porque isso é uma equipe, né? Ela foi construída, ela foi formada para isso. Então, esse trabalho deve ser observado. Então, muitas vezes a gente fica... como é que eu posso colocar? A gente fica achando que isso não vai trazer resultado, mas é diferente. A consequência é outra.
né, a consequência é totalmente diferente. E como é que acontece isso? E aí, vamos trazer aqui alguns benefícios, né, dessa delegação de função. O cumprimento de prazo, né, porque quando você distribui, né, para várias pessoas, os prazos, as entregas, né, ela potencializa. Então, você consegue realmente o cumprimento de prazos. Outro ponto, né, a descoberta de novos talentos. Muitas vezes, na delegação de uma função, de uma atividade, você descobre talentos, né, performance de alguns colaboradores que você não tinha essa percepção, ou então ainda não tinha, né, visto o resultado. Então, o processo de delegação, ele traz isso com muita propriedade, né? Traz isso com muita propriedade. Outra, né? Resultados satisfatórios. Por quê? Eu cumpro o prazo, eu descubro talentos e eu trago resultado. Então, isso, né, é uma cadeia. Isso é uma cadeia, é um ciclo, né, que vai se evoluindo. Vamos ficar aqui, entra e sai, né? Até a gente conseguir fechar esse nosso horário hoje. Não, Enes? Nós vamos ficar aqui, entra e sai, até conseguir cumprir a nossa missão. Antes de cumprir a nossa missão, a gente não para, né? Verdade. E o último, eu estava falando aqui, Enes, dessa questão do feedback, de delegar funções, né? Sim, sim. Os 4 pontos aí dos benefícios de delegar. E o último eu botei o desempenho produtivo. Mas eu acho que agora eu vou deixar com você essa missão aí. Eu vou ficar aqui te escutando um pouco. Falar de delegação. Vamos lá, eu sou convidado, funções. né? Hã? Não se preocupe, eu sou o convidado, não se preocupa não. Não, que isso, cara. Você é parceiro. Convidado nada, você é parceiro. Nós estamos juntos aqui. Tamo junto. Né? Você tinha falado que somos diferentes, né, em algumas coisas e tal, mas o objetivo nosso é o mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o objetivo é o mesmo. Isso é legal que encaixa bastante, né? Encaixa. Mas a segunda lição é essa aí, aprenda a delegar funções. Foi igual quando a gente começou a fazer a live, a gente sentou antes, né, bateu um papo, conversou, né, via WhatsApp, né, telefone, e quando a gente iniciou para esse projeto dar certo, né, a gente delegou algumas coisas, né? Então, você foi atrás do tema, eu fui fazer a arte, né? E esse projeto deu certo por causa que um delegou para o outro, né? Então, vamos colocar, eram 2 líderes trabalhando juntos, 2 gestores, e se a gente não delegasse uma função para cada um, não teria live. Né? Imagina, um gestor liderar o outro. Então, praticamente, a parte de delegar é uma das partes mais difíceis que tem, né, da gestão de pessoas, porque todos assumem tudo, né? Por N motivos, né? Às vezes medo, né, que não fique bom, ou às vezes a gente vai falar, o próximo tema, né, de não conhecer a fundo mesmo o colaborador, né? São vários motivos que fazem eles não delegar. Então são 2 coisas que eu falo bastante na questão de delegar, você, né, até o Vladimir que está online aí, ele fala muito isso, que é dividir o piano. Né? Então, você levar o piano sozinho, você não chega a lugar nenhum. Então, para ter sucesso, você tem que delegar. Né? E a gente sabe que os gestores de hoje são difíceis de delegar, eles seguram, fazem tudo, e realmente, quando eles começam a delegar as funções, as tarefas, eles sentem mais leve, né? Fica mais fácil, né? E eles conseguem enxergar até mais coisas. Então, olha o tanto de benefício que tem em delegar, né? Então, são 2 pilares. Então, delegar, você se torna realmente mais líder, né? Porque você distribui tarefas para as pessoas. E outra coisa bem clara é que delegar não é ordenar, né? Delegar é você acreditar na pessoa, é você mostrar que aquela pessoa tem um novo desafio, né? Até para engrandecer aquela pessoa, desenvolver aquela pessoa. Então, olha o tanto de benefícios que eu vejo nessa questão de delegar. Então, sempre na gestão de pessoas, a gente bate muito forte
em delegar, né, Tarcísio? O Tarcísio travou de novo? Ver se a gente volta aqui. Falar um pouco, enquanto até o Enes voltar, né? Eu vou contar um exemplo sobre essa questão da delegação de função. Apesar da responsabilidade, não fugir à responsabilidade, né? Dessa missão, mas teve uma época no grupo Caixa Seguros que eu fiz um processo seletivo e eu achei interessante fazer desta forma, né? Eu gerenciava uma equipe de projetos, né, do grupo, então a gente administrava toda a equipe de projetos do grupo Caixa Seguros, né? E aí a gente precisava de contratar mais uma pessoa dentro da equipe. E aí qual foi a sugestão que eu passei para a equipe para ver se a equipe aprovava ou não, né? Nós selecionamos 3 pessoas, os últimos 3 candidatos, eram muitos, mas sobraram 3. E essas pessoas, esses 3, o que nós pedimos para eles? Para eles fazerem uma apresentação. Então nós fomos para uma sala de reunião, né? Toda a equipe, na época minha equipe acho que tinham 12 pessoas, entre 11 e 12 pessoas, e nós fomos, acho que tinha 11, a equipe toda era 12, então a gente tinha mais uma vaga. E aí o que aconteceu? Botamos a equipe toda na sala de reuniões, e os 3 candidatos iam apresentar para a equipe quem ele era, né? Cada funcionário, ele ia se apresentar, ia apresentar a experiência, a vivência dele, e qual que era a contribuição que ele ia dar, né, para a equipe e para o grupo. Então foi exatamente isso que nós fizemos. E foi assim, foi diferenciado, né? Por quê? Primeiro, que as pessoas tiveram oportunidade de conhecer bem, né, o próximo colaborador que estava chegando. Então, eles sabiam muito bem as características, como é que era a pessoa, né? E eu pude compartilhar com eles esse processo. Lógico, a responsabilidade é minha, né? A palavra, vamos dizer assim, poderia escolher essa pessoa e tudo, mas eu compartilhei com eles esse processo decisório. E aí nós escolhemos uma pessoa, certo? O time todo escolheu essa pessoa, pelo que ela demonstrou e tudo, pelo conhecimento que ela tinha, a experiência que ela tinha, né? E foi interessante isso, porque depois, né, quando essa pessoa tinha alguma dificuldade, tinha algum problema, o que acontecia? A equipe mesmo se sentia responsável. Ah, mas fomos nós mesmo que colocamos ele aqui, então vamos ajudar. Então vamos, de alguma forma, contribuir com ele, vamos ver o que ele está precisando, né? Então isso gerou um comprometimento, né, muito grande com a equipe. Eu achei isso super interessante. Foi a primeira vez que nós fizemos isso, né? Nunca tinha feito isso. Foi realmente uma experiência, né, de processo para escolher um colaborador para a equipe, e fizemos dessa forma. Então, primeiro que foi desafiador para quem estava entrando, porque a pessoa já tinha que fazer uma apresentação, tinha que ir lá na frente, apresentar para toda a equipe, ou seja, já foi diferente para ela e foi diferente para a gente também que recebeu essa informação, né? Então, realmente foi bem desafiador, mas essa delegação, né, esse comprometimento da equipe trouxe uma diferença muito grande, né? Então, isso realmente é desafiador. Então, não tenha medo, né, de delegar as funções, né? Você que é líder, você que gera equipes,
né? Não tenha medo de fazer essa delegação. Pelo contrário, né? Delegue, ensine, oriente, mostre, né? Como a pessoa pode, né? Explorar o máximo desse potencial da pessoa para que ela realmente possa te ajudar e ajudar a sua empresa. Tá certo? Nesse processo. Até porque ninguém faz nada sozinho. Tudo fazemos com as pessoas, tudo fazemos em equipe, em conjunto, né? Um colaborando com o outro. Não adianta, não tem time vencedor de jogador individual. Não existe isso, né? Existe sempre um time, existe sempre uma equipe. Então, você, nessa liderança e nessa questão do delegar, né? Você, quando faz isso, você ganha, você não perde. Então, não tenha medo de fazer isso, né? Eu acho que isso é uma lição aprendida e é uma lição que pode ser aplicada no nosso dia a dia. Terceira lição, né, que eu coloquei aqui foi: conheça e confie nos seus colaboradores. E aqui por que isso? Né? Por que é importante conhecer e confiar nos colaboradores? Primeiro ponto, para saber quais são as expectativas dele. Né? O que ele espera? O que ele espera nesta área? O que ele espera de você? Quais são as expectativas dele, pessoais, individuais, né? Como projeto de profissional dele, como projeto de vida. Então, é importante conhecer realmente o colaborador, entender cada um, porque desta forma você consegue potencializar, né, essa capacidade, essas suas habilidades, seu conhecimento, de forma que seja produtivo. Então, não adianta. Se você não conhece, como você vai delegar, né, se você não conhece suas habilidades, se você não tem o conhecimento que ele precisa, né, para poder fazer aquela determinada atividade. Então, conhecimento faz parte do processo dessa gestão de pessoas. E, de novo, vou trazer mais uma vez um exemplo prático. Né? No início aí estava pedindo exemplos práticos, né? Então, vou trazer um. Eu tive a oportunidade, né, dentro do Grupo Caixa Seguros, de mudar de equipe. Fui liderar uma outra equipe, né? Saí de uma área que não era negócio e fui para a área de negócio, dentro da equipe, dentro do próprio grupo. Então, quando eu cheguei lá, a liderança, né, para poder liderar esse time, eu recebi, né, do RH da empresa, e isso para mim foi um divisor de águas, um book completo de todos os colaboradores, todos. Né? Então, tinha uma foto do colaborador, a formação, qual era a experiência dele, quanto tempo ele tinha de empresa, quais as áreas que ele tinha passado, qual era a última avaliação de desempenho dele, como é que ele tinha, quais as expectativas dele, como é que ele tinha sido avaliado, como é que ele tinha avaliado o outro gestor dele. Né? Então, eu recebi um book literal, completo, né? Que eu tinha um raio-x da minha equipe. Então, isso, né, no processo, quando você chega, né, facilita muito. Então, quando eu comecei as conversas individuais, que essa é a minha prática, quando eu chegava em algum local, eu começava conversas individuais, para entender cada um. Então, na caneta mesmo, no papel, pegava meu caderninho, entrevistava cada um, para entender como é que funciona. Lógico, não estou falando aí de equipes pequenas, né? Equipes com 10, 15 pessoas nessa época. Então, eu fazia exatamente essas anotações, para ver se realmente aquela informação que eu tinha recebido estava coerente, se batia, se tinha a ver com isso, né? Então, o book, gostou, Enes? Quer entrar novamente, tentar mais uma vez aí, para ver se dá certo? Fica à vontade aí, faz a solicitação aí. Mas o book ajudou muito. Então, quando eu fui entrevistar, né, o funcionário, fui lá conversar com ele e tudo, eu já sabia algumas características. Então, eu fui explorar um pouco mais sobre isso. Então, eu cheguei para explorar. Então, a gente ia explorando esse tema. Então, quando ele falava, por exemplo, que ele tinha habilidade de falar em público, né, ele gostava disso, então eu estava numa área que era uma área de produto. Então, eu tinha relacionamento com a área comercial, eu tinha que divulgar o produto, eu tinha que visitar as superintendências da Caixa, eu tinha que falar sobre o produto que a gente estava vendendo, nosso produto era Previdência. Então, eu tinha que fazer demonstração, eu tinha que ter... Então, eu tinha um time que eu sabia exatamente, né, aonde colocar,
que tipo de atividade que poderia ser feito, qual que é o potencial que ele tinha para cada função daquela. Então, isso ajudou muito, né, a equipe. E a gente tinha uma cumplicidade, tinha um apoio muito grande por conta disso, né, porque eles sabiam que eu também conhecia o potencial de cada um. Então, eu explorava isso. Então, muitas vezes, né, isso fez parte junto com a delegação. Então, tinha uma reunião, às vezes, em algum determinado estado, em alguma determinada região, ou com algum representante, né, da Caixa, com o superintendente, gerente nacional, geral. Uma pessoa da equipe poderia representar a equipe. Por quê? Porque ela sabia qual era o nosso objetivo, quais as nossas metas, ela conhecia o projeto da equipe, o projeto da área e o projeto da empresa como um todo. Estava muito claro para eles. E eu também me sentia confortável. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento. Eu conhecia as pessoas. Eu sabia exatamente como explorar, né? Explorar as habilidades, os conhecimentos, né, de cada um. Então, isso ajudou bastante. Então, essa questão de conhecer, né, e confiar é importante. Isso faz uma diferença muito grande. E muitas vezes a gente está muito preso, né, ao colaborador, essa questão do reconhecimento financeiro. Mas não. Muitas vezes o profissional está buscando aprimorar como profissional, como pessoa. Então ele quer desenvolver suas habilidades, ele quer tornar-se um profissional melhor, né, buscar outras funções dentro da empresa, no futuro mais distante, quem sabe empreender, começar um negócio. Então, ele precisa se desenvolver, né? Então, você entender, conhecer, explorar essa capacidade, né, é muito importante. E aqui vai uma outra lição. Eu trabalhei na minha experiência aí, trabalhei com um francês, né, que ele foi fazer uma conversa comigo, ele foi me conhecer melhor, estava chegando, ele não conhecia, primeira vez no Brasil e tudo, né, estava assumindo uma função. Ele foi conversar comigo, aí fui conversar com ele, ele perguntou quais os meus pontos fortes, né? Lembro bem disso. Aí eu falei, olha, eu acho que meus pontos fortes são esse. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, seus pontos a desenvolver, Tarcísio? Aí eu fui começar a relacionar e falei assim, para, né, Tarcísio? Eu não quero, eu te perguntei, mas não foi para você falar. É só para saber se você tem isso na sua cabeça. Então, a partir de agora, nós vamos focar nos seus pontos fortes. Então, eu quero saber mais sobre os seus pontos fortes. Eu quero explorar isso. Eu quero te conhecer melhor para te desafiar nesses pontos. Porque se você falou que os seus pontos fortes estão aí, você pode tirar mais. Você pode ser mais explorado. Você pode ser lapidado nesse processo para poder que você possa potencializar ainda mais essa atividade que você faz. Então, achei isso muito interessante, né? E eu depois comecei a aplicar isso com outros colaboradores também. Mas então isso tem a ver um pouco com conheça, né? Conheça e confie nos seus colaboradores, tá? E aqui não tem só historinha boa não, né, para contar. Eu tive uma experiência, né, muito difícil, né, com um gestor que o que eu percebia que ele não confiava, né, no meu trabalho, não confiava. Então assim, ele tinha dificuldade de lidar com isso, né? Um pouco pela experiência, pela vivência, a gente nada contra, não tem nada, né, para falar da pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente sentia que isso não batia, né? Que não gerava essa confiança, tá certo? E acabou não dando certo, né? Essa parceria. Então, quando eu falo sobre isso, né, não é só historinha boa, não. Tem historinha também difícil também. Tem historinha que não deu certo, né? Então, essa deu certo. Essa outra já não deu, né? Exatamente por isso, porque, como a gente falou mais cedo, né, o time, né, não adianta time que está ganhando não se mexe. Às vezes não dá certo, né? Às vezes a gente pega um jogador muito bom, bota numa função e ele não dá certo. Então a gente precisa entender melhor isso, precisa conhecer mais, para explorar esse potencial, né? Então, o Enes falou aqui, né? Olho no olho, conversa, entender o colaborador, sem dúvida, né? Você cria laços. Com certeza. Não tem dúvida disso, Enes. Eu confio plenamente nisso, tá certo? Até porque eu já apliquei, né? Então, eu vi os resultados. E quando não tem isso, também vi o resultado.
vi que não deu certo, né? Não deu certo. Então, por isso que eu falo, não tem receita de bolo. Gestão de pessoas não é receita de bolo, né? Você tem que se adaptar à cultura da empresa, né? Não adianta. O Grupo Caixa Seguros, né? O IS, Sebrae, Viação Reunidas, cada um tem uma cultura, cada um tem pessoas, né? Diferentes, tá certo? Que se envolvem com a gente de forma diferente. Então, se você não estiver, né, preparado para mergulhar nesta realidade, nessa cultura, junto com as pessoas, dificilmente você vai ser um líder que inspira. Dificilmente. Dificilmente. Então, entenda isso. Se você quer, né, realmente ter resultados, alcançar níveis diferentes, conheça e confie nos seus colaboradores. Isso faz a diferença. Tá certo? Isso faz muita diferença. Então, porque você precisa entender cada um, né? Precisa entender como eles funcionam, como é que é esse trabalho. Então, tudo isso vai gerar um comprometimento diferente. Depois, né, como a gente está na live, é até interessante essa quarta lição aqui. Fale bem e ouça melhor ainda. Né? Tem alguns ditados, eu não sou bom de ditado não, sabe? Igual eu não sou bom de piada. Uma coisa que eu não sou bom é de piada. Né? Então, mas tem um ditado que fala o seguinte, nós temos só uma boca, mas temos 2 ouvidos. Não é isso? Então, assim, fale bem, mas ouça melhor ainda. Né? Então, se coloque para ouvir, né, o que o seu colaborador tem, se coloque para ouvir o que a empresa te diz sobre isso. E isso, né, eu confesso que eu coloquei muito em prática, né, quando eu tive à frente da Aviação Reunidas. Vou te falar, foi um desafio muito grande. Uma coisa é você ser um gestor, estar acostumado a gerir, a administrar empresas, a fazer esse trabalho. Isso é uma coisa. Né? Agora, quando você pega um outro negócio diferente, então vamos lá, nós estamos falando de Sebrae, é um serviço de apoio a micro e pequenas empresas. Nós estamos falando de Caixa Seguros, uma empresa de venda, né, de produtos de seguro, né, previdência, capitalização e consórcio. E agora nós estamos falando de transporte coletivo. Totalmente diferente. Outra coisa, outra realidade, né? Que não tem... Qual que é o elo entre esses 3 negócios? É o profissional. São as habilidades, o conhecimento, né, as competências desenvolvida ao longo do tempo. E é exatamente nisso que eles apostaram. Nessa experiência, nesse conhecimento, em tudo que eu trouxe, né, desse momento já vivido. Tá certo? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que, né, falar bem, mas escutar muito mais. Escutar. Então, nessa época, né, eu ia lá para... A gente tinha manutenção, por exemplo, dentro da empresa. A gente fazia manutenção de tudo dentro da empresa. Então, eu ia lá. Né, eu passava algumas horas lá dedicadas para entender melhor. Né? E eu vou até contar um exemplo aqui, que é engraçado, mas ao mesmo tempo fazia parte desse processo, né? De ouvir, de entender. Mas eu lembro que na época de liberação de compras e tudo, né, para manutenção lá dos ônibus, tinha sempre um produto que a gente comprava muito, que é a tal das camisas, né, que ia lá no motor do ônibus. E eu chegava sempre pro pessoal, né, do financeiro, o pessoal de compras, falava assim, mas gente, por que a gente compra tanta camisa para o ônibus? Que camisa é essa? Né? Eu quero conhecer isso. E foi interessante, porque aí nós criamos até... Por que eu tenho tanto desgaste com isso? Tá certo? Com esse produto, né? Com essa peça, na realidade. E aí nós fomos entender melhor. E aí eu fui ver como é que era, que peça é essa, onde é que estava essa peça. E a gente tinha uma pessoa, né? Vou até falar o nome dele aqui, não tem problema nenhum. O Milton Guedes, que é um engenheiro conhecido, já conhece bastante desse negócio, né, de transporte, do negócio mesmo, como engenharia, como funciona tudo isso. Nós fizemos um grupo, fomos entender como reduzir esse desgaste dessas camisas e como melhorar isso. Né? E aí tá aí, ouvir, né? Ouvir pessoas, ouvir outras experiências. E nós começamos a trabalhar com isso.
como reduzir o desgaste, né, da peça. E isso é um detalhe do detalhe do detalhe. Tem a ver com gestão de pessoas, Tarcísio? O que você está falando? Você está falando de peça. Tem a ver porque o gerente, né, de manutenção achou interessante isso, né? O diretor se envolver com a situação como essa. Achou, o pessoal da mecânica achou interessante. Como é que o diretor vem aqui? Nós nunca tivemos um diretor participando com a gente de uma discussão como essa, entendendo como funciona a empresa, né, como funciona a mecânica, tá certo? E por conta disso nós começamos a fazer outras mudanças, né? Por exemplo, nós demos folga aos domingos, o pessoal trabalhava de domingo a domingo. Então nós começamos a fazer uma gestão diferente. Mas como? Ouvindo, entendendo, né, o que eles estavam falando. Como é que a gente poderia mudar, né? Ah, eu quero folgar no domingo, a mecânica inteira. Eram 96. Começamos com 96 mecânicos, tá certo? No final estávamos com 70. Mas como é que foi feito isso? Ouvindo muito, entendendo, participando, né, compartilhando informações. Então, falar é importante, porque o falar é o direcionamento, é dar o caminho, é mostrar, né, aonde nós queremos chegar. Então, isso é fundamental. Isso ajuda. Mas... Como é que é? Você vai fazer o que é camisa, Enes? O Enes, eu vou tirar uma foto amanhã. Acho que eu vou... É uma peça. Como é que eu posso descrever? É uma peça cilíndrica, mais ou menos desse tamanho, tá certo? Que vai dentro do motor do ônibus. Agora errar. Eu não sei. Aqui, como não tem... É ao vivo, se não me engano, são 8 camisas que vão em cada ônibus. 8 ou 4. Agora, olha só a dúvida. 8 ou 4, né? Tá certo? Mas essa peça é onde circula, né, a água, né, a água do motor, sabe? Da transmissão lá. Então, isso desgastava muito, porque sobreaquecia, e aí ela desgastava muito. Então, a gente tinha que ver como reduzir esse desgaste, né? E aí nós fomos achar um produto que pudesse colocar, que reduzisse esse desgaste e esse consumo, né, insano de camisa nos ônibus, tá certo? Então, quando eu falo de falar bem, é falar por direcionamento, mostrar. Então, na empresa era interessante, todo mundo sabia o que a gente precisava, né? Porque, então, a fala tem a ver com a conversa franca, direta, o diálogo realmente próximo com as pessoas. Isso faz a diferença. Então, quando a gente estava lá, né, quando eu estive lá, era uma conversa franca, né? Então, olha, nós temos que reduzir isso. Como é que podemos fazer? Como? De que forma isso pode ser realizado? Então, essa conversa é boa. Mas, além disso, né, ouvir. Porque ele traz experiência. Ele traz a vivência, né, do dia a dia. Ele que é o especialista, não sou eu. Então, ouvir, né, independente do cargo ou da função, te traz resultados. Tá? E aí, como último tópico que eu deixei da lista, foi aposte em feedback, né? E para completar, avalie, mas não seja arrogante. Então, eu acho que o feedback, né, é a última lição de uma boa gestão de pessoas. Tá certo? Quando você fala de gerir pessoas, o feedback ele é fundamental. Como é que a gente... Vamos usar um pouco desse marketing digital. Como é que eu faço a evolução? Como é que eu mudo, né, do meu patamar, como falou aí já no futebol também? Como é que eu mudo o meu patamar? Como é que eu me transformo, né, se eu não sei os pontos que eu preciso melhorar? Se eu não sei os pontos que eu tenho que agregar? Então, o feedback, ele traz isso, né? Então, isso em qualquer nível hierárquico, em qualquer local que você esteja, isso pode ser na sua pequena empresa, pode ser na grande empresa, pode ser líder, né? Lá na Reunidas, por exemplo, eu tinha, quando eu cheguei lá, se não me engano, 480 colaboradores. Era aproximado, né? 480 colaboradores. Porque nós tínhamos pessoas afastadas, tinham vários colaboradores de várias situações. Então, em média, 480 colaboradores, né? Então, um time razoável.
Eu confesso que foi o maior time que eu já geri como líder, né? Então, você dá o feedback, né, para as pessoas. Às vezes, você dá um feedback pontual, né, para uma determinada pessoa, independente do... Volto a falar. Às vezes, o feedback tem que ser na hora, né? O feedback não tem que ser hora... Ah, não, agora eu vi aquilo ali, talvez daqui a 5 dias eu vou chamar aquela pessoa, vou conversar com ela. Né? O feedback tem que ser na hora, né? E isso muda o jogo. Isso muda a forma que a pessoa pode trabalhar, isso muda seu jeito, né? Muda a forma que a pessoa te vê também. Então, hoje, dar o feedback, né, realmente é uma arma poderosa para o líder, né, e para a gestão de pessoas. Porque, primeiro, as pessoas estão carentes disso, né? Carentes de orientação, carentes de mostrar o caminho, de mostrar exatamente o que ela precisa melhorar. Porque todos, né, difícil, eu não conheço ninguém que assim não queira evoluir, não queira, né, aprender mais, não queira, né, buscar uma outra função ou montar um negócio, ou não queira, né, desconheço quem não queira crescer. Eu, particularmente, não conheço ninguém que não queira crescer. Né? A pessoa está sempre... E aí, o crescer, muitas vezes, não tem a ver com eu sou gerente, eu quero ser diretor. Eu sou analista, eu quero ser gerente. Não, não é isso. Crescer no sentido, né, de você estar buscando conhecimento. Né? Você está buscando aprender mais, coisas novas, fazer a diferença. Então, o feedback, muitas vezes, ajuda nisso. Né? O que precisa ser feito, a forma como ser feito. E isso, né, tem um princípio que já citei isso em outra live, né, que eu já falei, que é os princípios, né, o método UVA. Né, porque muita gente fala do feedback, o sanduíche. Né? Comece falando, né, dos pontos de destaque, depois você faça as suas observações de pontos de melhoria e termine novamente, né, trazendo os pontos positivos. Então, você faz o sanduíche. Isso é a técnica mais conhecida de feedback, é dessa forma. Né? Fala os pontos positivos, né? Destaca a pessoa, valoriza, depois você fala as observações e os pontos a melhorar, a desenvolver, depois você volta a reforçar os pontos positivos, para que a pessoa possa, assim, seguir a sua jornada. Né? Periodicidade. Tarcísio, tem periodicidade para dar feedback? Tem gente que trabalha com 3 meses, tem gente que trabalha com feedback imediato, a partir do momento que vai acontecendo, né? Mas tem feedbacks que são marcados, agendados. Pode também? Pode. O importante, pratique. Não deixe de praticar. Aposte que isso vai dar certo, que o feedback realmente traz resultados. E quando eu falei do método UVA, porque além, né, do sanduíche, quando eu falo do UVA, é útil, ou seja, o útil tem que ser útil. O que você vai falar para a pessoa tem que ser útil. Não pode ser um julgamento, não pode ser, né, uma fala desnecessária. Ela tem que ser útil, ela tem que realmente trazer ganho para as pessoas, tem que trazer uma possibilidade de transformação, ela tem que trazer para a pessoa uma possibilidade de crescimento. Tá certo? Depois, tem que ser verdadeiro. Então não adianta, né? Você criar você quer dar um recado e cria uma situação. Isso não funciona. Então tem que ser verdadeiro. Tá certo? Tem que ser verdadeiro. Então tem que ser útil, tem que ser verdadeiro. E por último, tem que ser amável. Então se você vai realmente, né, conversar com a pessoa, dar um feedback, use essa metodologia. Seja útil, verdadeiro e amável na hora de falar, na hora de transmitir a sua mensagem. Mas uma coisa é certa, não deixe de fazer, não deixe de praticar. Né? A Rosana acabou, eu vi que ela estava anotando ali, ela acabou de colocar aí, UVA, útil, verdadeiro e amável. E eu confesso que eu aprendi isso com um outro gestor. As pessoas, não sei se as pessoas gostam que fale os nomes, não fale os nomes, né? Mas eu aprendi isso com outro gestor, e como eu sou grato a ele por conta disso, né? Então, porque isso me trouxe uma relevância quando eu comecei a lidar com as pessoas. Quem me ensinou isso foi o Laudimiro, quando eu trabalhei com Caixa de Seguros. Né? Ele, num processo nosso de feedback,
E ele falou exatamente isso para mim: Tarcísio, usa essa técnica, usa esses princípios, né? Útil, verdadeiro e amável. Então, eu aplico e uso até hoje. Então, como ele foi que repassou isso, não custa nada, né? Agradecer, gratidão a ele por ter me ensinado isso. Até porque na vida é exatamente isso. A gente passa na vida das pessoas e a gente aprende, né? E usa aquilo que realmente traz transformação na vida das outras pessoas, na sua vida e na vida das outras pessoas. E eu acho que toda vez que você for conversar com a pessoa, for dar um feedback, você pensar exatamente nisso que você está falando, mesmo, né, que você tenha pontos, né, que você vai transmitir para as pessoas pontos que ela tem que desenvolver, tá certo? Mas se você falar com essa técnica, usando esses princípios, eu acho que esse processo vai ser muito mais, né, tranquilo, muito mais agradável e vai gerar mais valor e resultado na pessoa. Então, foram essas 5 lições, né? Terminei com essa do apóstolo feedback, porque exatamente tem uma sequência, e eu acho que é interessante falar desta forma, né? Não adianta eu começar pelo feedback. Eu começo pelo feedback? Não. Eu começo por uma liderança inspiradora. Então, se você realmente é um gestor, pense nisso. Pense em se transformar, né, num líder que inspira. E para inspirar, não adianta falar, tem que fazer. Tem que ser exemplo. É assim que inspira. Quando você pratica e demonstra que o que você fala é o que você faz. Tá certo? Depois, aprenda a delegar. Não tenha medo de delegar. Não tenha medo, né, de realmente deixar que as pessoas possam crescer, desenvolver, conhecer novas habilidades e novos conhecimentos. Depois, conheça e confie nos seus colaboradores, né? Entenda, conheça cada um, aprenda os princípios, aprenda como as pessoas funcionam, como é que é o jeito delas, tá certo? Porque dessa forma você vai ter condições de potencializar a capacidade de cada um, ele vai ganhar, você como líder ganha e a empresa também ganha. Então, conhecer e confiar nos colaboradores faz parte do jogo, né? Então, confie e conheça. E esse conhecer não é, e aí vou até dar um, né, não cria intimidade, não é intimidade que eu estou falando aqui, é conhecer para conhecer as habilidades, para conhecer, para saber como essa pessoa pode, né, contribuir mais, qual que é o potencial que eu posso ter dessa pessoa para que ela possa se dar bem, né, transformar a vida dela e transformar a vida nossa e da empresa. Então, não é gerar intimidade. Existe uma diferença nisso, tá certo? Depois, o Andy está falando aí, show, mais uma terça top. Obrigado, Andy. Pena que hoje, né, não deu certo. Mas nós vamos continuar nossa jornada. 4ª lição, fale bem, mas ouça melhor ainda. Então, ouça mais, fale menos. Mas não deixe de ser claro na sua comunicação. A comunicação, ela é fundamental. Então, não deixe de ser claro. Então, fale, clareza, transparência, né? Um diálogo franco, olho no olho, mas escute. Escute mais do que fale. Tá certo? E por último, última lição, aposte no feedback, né? Dê para a pessoa a condição dela evoluir, dela melhorar, dela construir o caminho dela e a jornada dela, sabendo que pontos que ela precisa desenvolver e que pontos, né, que ela já tem hoje, que ela pode potencializar ainda mais. Então, saber os dois lados, o que ela tem de forte, que ela vai potencializar e tornar mais forte, e o que ela precisa desenvolver para que ela alcance um outro nível, outro patamar, em termos de habilidade, conhecimento. Eu acho que era isso, né, que a gente tinha para falar hoje. Traçamos aí as 5 lições. Mais uma vez, né, para todos que estiveram aqui comigo, eu agradeço, né, realmente, muito obrigado, né, pela presença, gratidão eterna por todos que estão aqui. É um desafio, né, não é fácil, toda terça-feira, né, tá aqui, construir material, preparar material para vocês, para quem está assistindo, depois quem vai assistir, que fica lá disponível, né,
no Instagram. Dessa vez estamos só no Instagram aqui. Então, não tem nenhum tipo de retorno financeiro. Aqui o retorno é ajudar a transformar a vida das pessoas. Então, o objetivo aqui é fazer com que as pessoas possam realmente ter um resultado melhor do que ela tem hoje, né? Com experiências, contando um pouco da experiência, né, que a gente está compartilhando aqui. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Fiquem com Deus e que amanhã seja melhor que hoje, né? Trabalhe sempre dessa forma, pensando que amanhã você vai construir mais, né? Mais e melhor. Então, mais um crescimento. É isso aí, Wendes. Obrigado, meu parceiro. Terça-feira, estamos de novo aqui para mais uma live às 21 horas. Então, muito obrigado. Valeu mesmo. E até terça-feira que vem. Fique com Deus.